Boa tarde a todos, dia 20 de novembro de 2020, sexta-feira. Para mim é uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês para ministrar essa aula, essa pequena aula sobre literatura africana, uma introdução à literatura africana. Não pretendemos esgotar o assunto com relação a esse tema, mas é um tema que eu escolhi por orientação da própria coordenação, dos professores que estão trabalhando a questão o Dia da Consciência Negra, né? Estamos comemorando hoje, né, o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, todo dia 20 de novembro, esse dia foi escolhido, está previsto em lei em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Vou iniciar o slide agora de apresentação da minha aula. Meu nome é Riquelson Wagner Alves Mangueira, estou aqui para trazer essa informação para vocês, né? E qualquer dúvida, pode falar diretamente, qualquer dúvida com relação à aula. Peço que, se for utilizar o chat, eu não vou conseguir visualizar, e se alguém tiver microfone, essa pessoa não quiser, pode ler essa pergunta para mim. Peço que fique restrito a aula específica, né, a nossa aula. Vamos lá, vou botar o telefone no silencioso aqui, peço perdão. Vamos lá. Estão conseguindo visualizar o slide inicial? Alguém pode confirmar aí com o microfone, só para eu dar seguimento? Tá sim. Tá ok, obrigado, viu? Introdução à literatura africana em língua portuguesa. Como eu falei no início, né, o que nos motiva a trazer esse ensinamento para vocês é a questão de debater, a importância de debater a literatura africana no nosso país, né? Porque, assim como esses países que sofreram a forte influência de Portugal, né, por ser colônia, por ser países hoje independentes, mas por muitos anos foram colônia de Portugal, a língua local foi sobreposta pela língua portuguesa, tornando-se a principal língua desses países, assim como o Brasil, e línguas oficiais, né? Então, há um desenvolvimento da literatura nesses países, né, assim como aconteceu no Brasil, e que pouco é discutido no país, né? Pouco se debate sobre a literatura africana nos países de língua portuguesa, né? Então, fala-se muito na literatura portuguesa, propriamente dita, mas ficou-se um pouco de lado essa questão das literaturas desses países africanos. Então, o meu objetivo, a minha missão, a minha preocupação é trazer essas informações preliminares para vocês futuramente desenvolverem mais essa temática. Aí eu trago como introdução a questão de o que é um texto literário, né? O que é considerado um texto literário? Alguém se arrisca, algum aluno se arrisca a tentar responder isso, o que seria um texto literário? Alguém? Ninguém? Vamos lá. Tudo que a gente constrói na vida, na sociedade, tudo que o homem constrói, advindo da sua ação sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre a sociedade em si, é considerado cultura, né? É uma cultura humana, uma cultura desenvolvida para melhorar a qualidade de vida do ser humano. A humanidade sempre está em evolução. E a literatura, a construção literária, é uma manifestação artística, né? E como uma manifestação artística, ele tem o condão, né? O objetivo principal é de trazer uma coisa que seja bela, uma coisa que seja agradável para você, né? Diferente de um texto não literário, que ele tem um objetivo mais específico, seja informar, seja instruir, como assim eu trago no slide, né? A comparação dos textos considerados literários com os demais, né? Informativos, publicitários, científicos, faz com que a impressão geral seja de que a literatura é um texto mais difícil do que os demais.
e por diversas razões. A questão da poesia propriamente dita, né? Certas poesias, se você não se aprofundar, certos textos poéticos, né? Se você não se aprofundar, se você não estudar, não visualizar o momento histórico em que ele foi construído, por quem, você não vai compreendê-lo, né? Tem toda essa sistemática. E isso, às vezes, acaba assustando o leitor, né? Por falta desse conhecimento específico, tende a se afastar dos textos literários, né? Mas, com o passar do tempo, com o domínio de certas técnicas, com o aprofundamento, ou até mesmo com a leitura continuada, uma leitura permanente, esses medos, esses temores do texto literário, esses preconceitos em si do texto literário, vai se afastando, né? Aqui a gente continua, né? Seja qual for o motivo dessa dificuldade, o fato é que, em geral, a preocupação do autor literário é com a composição de uma obra de arte por meio da linguagem. Então, é isso que a gente falou no início, né? O texto literário tem essa preocupação de trazer o belo, né? De trazer uma coisa que seja agradável, né? Seja através de um conto, seja através de uma novela, seja através de uma poesia. A intenção é transmitir para o leitor não só uma informação seca e fria. A literatura ela se preocupa em trazer sentimentos, trazer imagens, uma sonoridade mais agradável para o leitor. E é isso que a gente tem que perceber, né? Tem que perceber que existem textos que não são literários, que têm uma função específica, mas os textos literários, ele tem esse particular, né? Esse particular de trazer para o leitor uma informação sentimental, que eu posso resumir isso, o que o autor estava sentindo naquele momento, o que a imaginação dele, um exemplo, no gênero de cinema, de filmes, né? Estou tentando lembrar científicas, né? Textos que exploram ficção, né? Ficção científica, perdão, lembrei agora. A ficção científica, né? São a imaginação do próprio autor. É diferente dos textos não literários, né? Que ele traz uma coisa mais fria, né? Não traz essa sensibilidade dos textos literários. Então, eu trago aqui, a literatura é uma arte da língua, ou seja, é a linguagem construída com a finalidade artística. Note que o texto literário Perdão, deu uma travada aqui. A literatura, vamos repetindo, a literatura é a arte da linguagem, ou seja, é a linguagem construída com a finalidade artística. Note que no texto literário prevalece a função poética da linguagem, exploração do significado das palavras no sentido conotativo, né? Todo mundo sabe a diferença entre conotativo e denotativo. Alguém se arrisca a dizer? Sim, professor, eu sei, mas eu esqueci o que significa. Lembra só de denotativo, eu lembro meu, entre aspas, dica, né? Quer dizer, bizu, né? Que é um termo bem militar. Meu bizu, e concurseiro também. O meu bizu é lembrar do D de dicionário, né? Denotativo, D de dicionário. O denotativo é aquilo que está de acordo com descrito no dicionário. A palavra tem um sentido do dicionário. E já o conotativo, não. É um sentido que é dado à palavra... É figurado. Isso, perfeito. Obrigado. Expressividade da linguagem, aqui mais uma característica, né? Jogo dos significados, aqui trabalhando também com a conotação, né? A questão do jogo, do significado das palavras, e a sonoridade, como eu falei já com relação a isso antes desse slide, né? Vamos seguindo. Alguma dúvida até aqui? Não? Pode seguir, né? Pode seguir. Feitas essas considerações iniciais, vamos ao estudo da literatura africana. Como eu falei, nossa aula de hoje tem como objetivo fazer uma introdução, né, ao estudo da literatura africana. Não temos a audácia de tentar esgotar esse tema, né, que é bem vasto, trazer autores, trazer obras
A nossa preocupação hoje é trazer essa informação inicial para vocês abrirem os olhos para esse novo universo, né? Essa nova, nova não, essa realidade que existe, né? Um exemplo, eu conheço vários autores brasileiros, eu estou lendo alguns autores, mas abra o leque e veja que existem outras obras que podem ser absorvidas por vocês e que trazem uma nova cultura, né? Apesar de eles, desses países, que aqui estamos aqui, eu vou explicar esse slide ainda, mas só enfatizando, além desses países terem a mesma língua que a brasileira, utilizarem a língua portuguesa, mas cada país tem a sua diversidade, né, a sua cultura, os seus costumes. E quando você tem acesso à literatura desses países, você consegue, de uma certa forma, viajar, né, se imaginar nessas situações, nesses países, né, nessa cultura, a literatura tem esse papel, né, de você conseguir se imaginar na posição dos personagens, na posição do próprio autor, do narrador. E, então, é realmente um patrimônio muito rico, né? Essa questão da língua portuguesa, né? Esse intercâmbio existente entre os países de língua portuguesa. Isso é tão importante que foi criado a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? O CPLP, né? Esses países que estão aqui na tela. Existe um site oficial, se vocês quiserem visitar o site. Esse site tem várias informações, vídeos, tem como foi criado, para quê, os objetivos, as missões. Então, é bem interessante esse conhecimento sobre isso, né? Aqui tem Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Macau, Angola, Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Esses são os países que fazem parte da CPLP. Né? Aí eu trago uma curiosidade sobre a CPLP, né? Só para a gente... vou só olhar aqui a sala, porque acho que alguém está pedindo autorização para entrar. Não, vamos voltar. Uma curiosidade, né, sobre essa comunidade. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, é o foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros. Criada em 17 de julho de 96, a CPLP goza de personalidade jurídica e é dotada de autonomia financeira. A organização tem como objetivos gerais a concepção político-diplomática entre seus Estados-membros, nomeadamente para os esforços para o reforço de sua presença no cenário internacional. A cooperação em todos os domínios, inclusive os de educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunidades, justiça, segurança pública, cultura, desporto e comunidade social, a materialização de projetos de programação e difusão da língua portuguesa. Aí aqui a fonte é o próprio site, né, como eu falei, o site da CPLP. Dá só uma olhadinha aqui. Vamos continuar. Vamos seguir. Aqui a gente, especificamente, né, aqui traz o continente africano e os países que falam a língua portuguesa, né? Tem a língua portuguesa como a língua oficial. Sabendo que esses países, assim como o Brasil, né? O Brasil, sei que vocês sabem disso, o Brasil tem a língua portuguesa como a língua oficial, mas vários são os outros idiomas que são falados no Brasil, né? Vários. Não sei no momento agora exata a quantidade, mas acredito que seja centenas de idiomas, principalmente no idioma indígena, né? Algumas comunidades indígenas permanecem com seus idiomas antigos, né? Mesmo tendo o documento, a língua oficial no Brasil, não há uma obrigação que pessoas falem a língua portuguesa no Brasil. Quando se fala assim, o país tem uma língua oficial
X, a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Isso não quer dizer que todo mundo que está no Brasil tem a obrigação de falar ou utilizar a língua portuguesa. Isso quer dizer que tudo que for feito no Brasil de oficial, assim, com o governo, contratos, relações com o Estado, tem que ser através da língua portuguesa. Mais um exemplo, uma comunidade aqui na Paraíba, vamos dizer, uma comunidade indígena, se nega a utilizar a língua portuguesa dentro da aldeia, dentro da comunidade em si. O Estado pode ir lá, obrigar as pessoas a utilizarem a língua portuguesa, porque a língua portuguesa é a língua oficial. Não, isso não é um Estado democrático de direito, é um Estado de liberdade, né? As pessoas são livres para falar a língua que quiserem. No entanto, quando houver uma relação entre pessoa e Estado, né, assim, por exemplo, você quer fazer uma sua matrícula na universidade, e a universidade faz algumas perguntas na inscrição, e você responde em outra língua, né? Você vai fazer uma prova e responde em outra língua, e isso não é aceito, né, porque o padrão no Brasil é a língua portuguesa. O mesmo ocorre com esses países, né, africanos, que você vê aí em Angola, tem outras línguas, né, o Congo, o Chokwe, o Umbum, estou pronunciando de acordo com a leitura, não sei se é essa mesma pronúncia, né? O Kibundo, entre outras línguas. Cabo Verde também tem o crioulo, né? O crioulo é uma das línguas mais conhecidas na África, né? Você vê também que o Guiné trabalha com o crioulo da Guiné, né? Espanhol, francês, o Guiné Equatorial trabalha também com essas línguas, trabalha não, utiliza. Tem uma entrevista que eu ia disponibilizar para vocês, mas por causa do tempo, acho que não vai ser possível, que é um jornalista brasileiro que vai para Cabo Verde, verificar como ele é estudante, né, da universidade, jornalista, e verificar como é essa questão da língua, né, essa utilização da língua em Cabo Verde, a língua portuguesa. E ele percebe que no cotidiano, na feira, no mercado, as pessoas tendem a usar mais o crioulo, né, o crioulo cabo-verdiano. Mas quando para se tratar, assim, jornais, a rádio, só utiliza o português. Aí ele fica impressionado, como se as pessoas do cotidiano usam a língua, mas a imprensa oficial, a imprensa do local, só usa a língua portuguesa porque é a língua oficial, né? Aí ele faz essa crítica, porque é como se estivesse fugindo das suas origens, né? Se tivesse, as pessoas fossem obrigadas a seguir aquela língua, né? Mesmo tendo uma cultura totalmente diferente. Alguma dúvida até aqui, não? Show de bola, vamos seguir. Outra curiosidade, né? O evolucionismo. Os europeus difundiram a ideia de que os africanos eram povos atrasados, civilizados eram os europeus, e primitivos eram todos os outros, né? Essa teoria do evolucionismo foi criada, também aqui, segundo essa informação, com a tentativa de diminuir a cultura africana, né? A partir do momento que você menospreza o outro, você tende a impor a sua cultura sobre o outro, né? Então, a tendência europeia dos colonizadores foi tentar minimizar, dizimar mesmo a cultura africana, falando que era a cultura dos não civilizados, né? E a gente vai ver durante a nossa aula ainda que a literatura africana, ela tem essa preocupação, né? Esse grito dos excluídos, assim, como aconteceu aqui no Nordeste, né? O Nordeste da seca, muitos autores escreveram sobre a seca, sobre o sofrimento, e os africanos, esses autores, eles vão ter uma preocupação em falar sobre essa colonização, essa imposição de padrões de comportamento pela Europa, né? Eles se utilizam da literatura para manifestar essa indignação, né? Para manifestar essa questão que foi, a África estava lá, tranquila, linda, maravilhosa, suas culturas, a sociedade vivendo as engrenagens já tudo pronto, e vem o europeu, né, o homem branco, e impõe sua cultura, né? Aí a literatura africana trabalha muito isso, né, em seus contos, em seus textos em gerais, né? Outro ponto aqui trazendo na curiosidade é a questão do racialismo, né, racialismo.
que é o conjunto de ideias que divide a humanidade em raças distintas física e psicologicamente, e por essa razão servem para justificar o racismo, né? O racialismo seria isso, né? Não, existem raças, existe uma raça superior e uma raça inferior, essa determinada raça tem que ser submissa a essa raça, porque essa raça aqui é superior, então justifica o próprio, a questão da escravidão, né? A questão do racismo, né? Você não pode entrar aqui porque você é determinada cor, você não pode fazer parte desse grupo porque você é determinada cor. Então, o racismo, ele surge a partir desse momento que essas pessoas utilizaram desse artifício para diminuir uma determinada raça, para ela ser submissa a ela. A gente vê isso também na questão do nazismo, né? O nazismo, ele buscou minimizar determinadas raças, né? Seja os judeus, os próprios negros também, não se fala muito isso, mas os negros também, o nazismo trabalhou muito com a questão do racismo, né? Se vocês pesquisarem na internet, tem muita cartilha nazista que trabalhava a questão do racismo, né? Para conseguir fazer essa separação de raças, né? A raça ariana superior e as demais raças seriam as raças que deveriam ser submissas ou até mesmo extirpadas, né? Destruídas, dizimadas. Juntas, essas duas teorias reforçam as crenças dos europeus numa missão civilizadora, né? Não, eu estou te destruindo, estou destruindo tua cultura, seus costumes, mas a minha missão é trazer civilidade para você. Você tem que seguir esses padrões. Se você não seguir esses padrões, você não não faz parte de uma sociedade civilizada. Então, essa era a intenção dos europeus, né, justificar as suas atrocidades em prol de uma, entre aspas, civilização. Isso aconteceu também no Brasil, né? A gente está falando especificamente da literatura africana, mas não podemos esquecer o que aconteceu aqui no nosso país, né? Quando os portugueses chegaram e com determinadas com intenções puramente econômicas, exploradoras, trouxeram determinadas teorias de que as pessoas precisam disso, as pessoas precisam ser educadas, os índios precisam ser batizados, os índios precisam seguir esse padrão de comportamento, senão não é uma sociedade civilizada. Então, há esse artifício, né? Empreendida nas várias invasões no continente africano, principalmente após a chegada dos portugueses naquele continente, né? Vamos lá, vamos seguir. Aqui a gente traz literatura africana, né? Cada um dos países colonizados pelos portugueses na África reagiu de forma diferente à chegada dos portugueses. É isso que a gente falou, né? Cada país tem sua cultura, né? Cada comunidade, cada pedaço cada fração de sociedade tem sua cultura. E sofreu com a colonização, né? Sofreu, seja na língua, seja na cultura própria, na cultura lato sensu. Cada um deles produzia uma literatura marcada pelas especificidades linguísticas, pelo cruzamento das várias línguas e culturas que dialogam entre si. Cada um desses países viveu processos distintos nas lutas pela independência e nos anos que se seguiram, né? Vocês estudaram isso, né? Acredito que a questão que houve uma real revolução africana pela independência, né? A África praticamente era uma grande colônia dos países europeus, né? No entanto, no século passado, houve essas lutas pela libertação, né? E a literatura foi utilizada como um meio de manifestação do pensamento dessas culturas, né? Dessas pessoas. Vários textos, alguns textos literários da literatura africana de língua portuguesa, se você for ler, tem esse perfil, né? Tem essa informação, a necessidade de uma independência do país, né? Uma necessidade de uma identidade cultural, a necessidade de se voltar, se resgatar a cultura que foi devastada pelos colonizadores, né? Que chegaram para explorar, para extrair da África seus tesouros. Dúvidas até aqui? Não? Posso seguir? Show de bola, vamos seguindo. Aqui traz um trecho, né,
do que seria isso, né, aos africanos, né? Os africanos viviam na sua terra, caçando, cultivando o campo, cuidando dos seus filhos, contando histórias em rodas à sombra dos baobás. De repente, como bem disse o escritor angolano Manuel Ruiz, aí traz aqui a questão que eu falei no início, né? É um trecho de um texto, né, de Manuel Rui, mas resume bem isso, né? A gente vai ter um texto completo, né? Uma poesia completa ainda na nossa aula, mas aqui ele faz um resumo, né? Quando chegaste mais velho, contando histórias, tudo estava no seu lugar, a água, o som, a luz, na nossa harmonia. O texto oral e só era texto, não apenas pela fala, mas porque havia árvores. E era texto porque havia gestos, texto porque havia dança, texto porque havia ritual, texto falado, ouvido, visto. É certo que podias ter pedido para ouvir e ver as histórias que os mais velhos contavam quando chegastes, mas não, preferistes disparar canhões, né? Você vê o que eu falei no início, né? A literatura como uma forma de dar voz a essas pessoas, né? Através desse pequeno resumo, você vê realmente a preocupação da literatura, né? Aqui ele faz uma crítica ao negativismo da não existência de textos, de uma civilização mais avançada, a não existência de uma cultura escrita, né? Aí o autor ele vai e diz, ó, quando chegastes mais velho, contava histórias, tudo estava no seu lugar, a água, o som, a luz, nossa harmonia, o texto oral, né? A questão da oralidade, né? Ele enfatiza a importância, né? Os ensinamentos, as histórias, os contos, era tudo oral, era passando dos mais velhos para os mais novos. Não existia essa literatura escrita, né? Mas ele disse que existia a literatura. E só era texto não apenas pela fala, mas porque havia árvores. E era texto porque havia gestos, texto porque havia dança, texto porque havia ritual, texto falado, ouvido, visto. É certo que podias ter pedido para ouvir, e ver as histórias que os mais velhos contavam quando chegaste. Ele diz, ó, você chegou, podia perguntar da nossa literatura, da nossa história, da nossa cultura, mas não, preferistes disparar os canhões. Então, a questão da invasão, né, da violência, do que eles chegaram, aqui na visão, né, dele e relatos históricos, chegaram já mostrando poder para dominar. Muito bom, show de bola. A literatura é isso, né? A literatura ela é um universo que a gente consegue navegar através das mentes desses brilhantes autores que deixaram suas impressões na história. A gente trazemos aqui um poema completo, né, para a leitura, do poeta cabo-verdiano Jorge Barbosa. O tema do poema é Posse, né? Deixa eu tentar ler aqui. Nos compêndios escolares não se falava da pequena ilha solitária e perdida nos mares do sul. Está falando do Cabo Verde, né? Não passavam por lá os barcos dos brancos e o povo seguia a sua própria lei, que, no entanto, não estava escrita em livros algum. A questão da oralidade também. Nós tínhamos a nossa própria lei, né? Mas não precisava estar escrito em algum lugar. Existia na oralidade. Homens e mulheres viviam nus e amavam-se sem complicações, e comiam peixe que pescavam em canoas feitas com tronco de árvores e carne de animais caçados com setas certeiras. Atletas e guerreiros dançavam o som de búzios e tambores, e as bailarinas ondeavam com torcidos ritmos lentos na toada triste de instrumentos de uma só corda. E tinham seus deuses, seus santos, seus sacerdotes, seus feiticeiros, e moravam em cubatas cobertas com palmas das palmeiras. Mas do outro lado da terra, aí ele vai falar agora dos colonizadores, dos europeus, né? Um dia, senhores de cara grave assentaram-se à volta de uma mesa com mapas em frente, falando de guerras, de bases para aviões, de pontos estratégicos. Então
veio a baila, né, a ilha solitária perdida nos mares do sul. Semanas depois, um barco de ferro chegou e fundeou nas águas tranquilas da Bahia. E um escalé veio para a terra com homens loiros vestidos de branco, trazendo, entre outras coisas, uma bandeira para a primeira afirmação imperial, um chicote para o primeiro castigo, um barril de pólvora para o primeiro massacre e um outro de álcool para o primeiro comércio. Praia de Cabo Verde, jornal O Diabo, Lisboa, 23 de março de 1940. Você vê a característica, né, dessa construção literária, né? Mas, professor, é só isso? É só essa revolta? Não, eu estou batendo muito nessa tecla porque é o início, mas se você for pesquisar na internet, existe texto de todos os tipos de gêneros, né, desses países. Eu gosto muito dos contos, né? Os contos são realmente muito bons. A questão também a questão da fome, né? Das necessidades, da falta de água em alguns países. E eles trabalham através de personagens belos, complexos. Então, eu estou trazendo esses trechos para mostrar realmente essa questão fazer uma introdução mesmo à questão da revolta, das questões da colonização, né? Os efeitos que houveram, né? Em decorrência da colonização. Alguma dúvida até aqui? Está todo mundo acompanhando? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma dúvida por lá, alguma manifestação. A língua portuguesa também é bem mais formal e tem show de bola. Gabriel Lucas, não. Show de bola, Giana, não. Então, vamos seguir. Afinal, estão acompanhando, está me escutando. Eu trago agora um vídeo, que é uma entrevista, né, com pessoas, com estudantes desses países, que falam um pouco sobre a colonização. Aí essa preocupação, vamos trazer aqui o vídeo. É bem pequeno, 5 minutos. Vamos lá. Estão visualizando aí o YouTube? Sim, vamos lá. Considero que ainda somos escravos dos portugueses, porque ainda dependemos deles. Vou botar aqui que deu uma cortada no áudio. Hoje, Cabo Verde é um país independente, mas ainda considero que ainda somos escravos dos portugueses, porque ainda dependemos deles. Porque não podemos fugir que Cabo Verde é um país pobre, né? E depende muito dos portugueses. E por causa disso ainda estamos a explorar muito também, sabe? Então, é tipo comemorar a independência só por comemorar mesmo, sabe? Porque ainda somos dependentes deles. É um bocadinho relativo, porque se formos a ver, os portugueses colonizaram Angola e com os portugueses nós aprendemos muita coisa. Acredito que se os portugueses não colonizassem o nosso país, nós estaríamos um bocadinho mais atrasados do que estamos agora. Devemos parte da nossa cultura, parte do que nós somos aos portugueses. No entanto, na minha opinião, não tenho raiva dos portugueses ou coisa parecida, embora há muita gente, muitos angolanos revoltados com os portugueses, principalmente porque depois deles colonizarem o país, agora nessa época, todos a quererem voltar lá, uns a viverem lá, e ainda se acham donos do país. Então há muita revolta por parte de alguns angolanos, mas por minha parte acho que não, porque devemos muito do que sabemos aos portugueses. Para mim, Portugal
O professor tem como se desligar o seu áudio? Até hoje. Oi? Tem como o senhor desligar o seu áudio? Conheço muito bem os portugueses, porque eu sei da história. Tivemos muito do que sabemos aos portugueses. Para mim, Portugal não me deixou uma boa impressão até hoje. Eu não penso muito bem dos portugueses, porque eu sei da história de Angola. Eu sei de como eles deixaram o nosso país. Eles deixaram o nosso país em migalhas. Eles montaram montes de fábricas, mas levaram tudo. Eles levaram mão de obra, não deixaram nada. E quando o nosso país deixou de ser colônia de Portugal, estava no zero. Nós começamos a desenvolver do nada. E isso faz de mim, ou desejar que fosse colonizado por outras pessoas, e não os portugueses. Entendo. Minha opinião pessoal. Bem, isso, no meu ponto de vista, e do ponto de vista de algumas pessoas que eu já interagi com eles, não sentimos raiva de Portugal. Não? Não. E vocês gostam dos portugueses? O que acham deles? Digamos que 80% dos angolanos não gostam de Portugal. Não? Mas o país tem boa ligação com os portugueses. Eu, particularmente, eu não gosto dos portugueses. Eu acho que são um pouco hipócrita. Poxa. Muito hipócrita. Um pouco racista. Apesar de que colonizaram Angola durante muito tempo, até agora ainda noto muito racismo em Portugal. Os portugueses em Angola são muito bem tratados. Os angolanos que vivem em Portugal são muito discriminados. Eu acho que os portugueses são um pouco muito hipócritas e eu não gosto dos portugueses. Alguns, né? Sempre tem os bons e os ruins, mas... Sim, né? Porque há mulheres angolanas casadas com portugueses, têm filhos. Há pessoas boas, há pessoas más, mas no geral eu penso assim, os portugueses são um pouco hipócritas. Dos brasileiros você não sente esse preconceito? Eu acho que os brasileiros é uma mistura de raças. É uma mistura de raças, negros e brancos. Tudo bem que também já tem muitos programas que dizem que o Brasil tem muito racista, né? Mas eu acho que o nível de racismo no Brasil não é tanto como o nível de racismo em Portugal. Então eu acho que o próprio brasileiro é um mais assim, sábio, mais interagido. E as peças são mais misturadas. Por exemplo, que eu ouvi falar do Brasil, né, na Bahia, há muita raça negra, mistura de raças. Eu acho que o Brasil tem muito a ver com a Angola e não é muito... Acho que o povo não é tão racista como o povo português. Com relação a Angola, portugueses em Angola, acho que a única coisa que nos portugueses em Angola é o português. A gente fala pela mesma língua. Porque os portugueses, estes quando estavam em Angola, acho que só deixaram miséria e analfabetismo, mais nada. E agora, em 2014, eu acho que os portugueses sobrevivem da economia da Angola. Porque 60% da economia que Portugal tem é extraída da Angola. Portugal não tem recursos minerais para desenvolver parte da Europa, tudo sai da Angola. Isso é só uma exploração moderna que certos governantes permitem, que são negócios de alto nível, não baixo nível. Mas de qualquer forma, há certos portugueses bons, acho que é 5%, do resto, leva só, tudo leva pelo futuro. Sim, é um ponto de vista interessante. A gente também tem, às vezes, um pouco desse sentimento de sermos ainda meio que uma colônia, de sermos explorados ainda, né? Principalmente algumas riquezas. Não, os explorados são os menos letrados, esse é que é o problema. Sim, é verdade. Porque nunca ninguém vai conseguir explorar um engenheiro ou um doutor, isso é uma coisa complicada. Agora, como os portugueses antigamente deixaram lá miséria, outras coisas desgraças em Angola, aí eles conseguem dominar aqueles menos letrados. Quando encontram os letrados, é complicado. Olha, temos debates a falar sobre os portugueses, porque não tem como fugir, não? Foram os que colonizaram Angola, então. Eu não tenho nada contra os portugueses, sinceramente. Sou fã de Cristiano Ronaldo, sou fã do Mourinho, então não tenho nada contra os portugueses. Mas também não tenho, assim, grandes pontos que posso tirar como vantagem de Portugal
Porque se formos olhar pelas colônias que eles têm, comparando com os outros países que tiveram a colonizar também, tem uma diferença muito grande, tanto no desenvolvimento como na própria mentalidade das pessoas. Tipo o tipo de colonização que foi mesmo, né? Foi fraco, né? Muito bom, né? Você vê que é um vídeo que nos traz aí essa informação que há essa, como é que eu posso dizer, dos países africanos, essa revolta, né? Está atrelado a esses personagens, a essas pessoas, né? Esses cidadãos, como é que eu posso dizer, essa maldade provocar, essa violação dos direitos da humanidade, né? Dos humanos, dos direitos humanos a essas pessoas, né? Diferente do que ocorreu no Brasil, né? Houve a exploração e aqui praticamente se exterminou toda a população brasileira, né? Quando a gente fala assim dos índios, que era a população brasileira, houve praticamente um extermínio, né? Pior do que certos eventos que a humanidade tem, como não minimizando, né? Mas o que houve no Brasil, ou no próprio Estados Unidos, né, a questão da destruição dos índios. E já na África, você vê que houve a utilização da mão de obra muito pesada, né, do povo local, e esse povo que ainda é predominante lá, aqui a gente praticamente, como ele fala, o Brasil é uma mistura de raça, porque a nossa raça foi exterminada, né, totalmente exterminada. Lá realmente ficou, né, a sociedade permaneceu e teve que absorver essa violência, seja violência física, psicológica e cultural, né, e eles hoje são revoltados por isso. A diferença entre o que eu percebo, né, é uma percepção pessoal. No Brasil não há essa revolta com Portugal, por quê? Porque o brasileiro mesmo que está aqui, que poderia se revoltar, seriam os índios, né, que praticamente foram exterminados ou não têm voz na sociedade hoje, né? Os índios hoje praticamente não têm voz. Onde é que você vê um representante índio na Câmara de Deputados? Um representante índio senador, né? Praticamente não existe voz. E nesses países, eles ainda têm a voz, né? São a grande maioria ainda nos países. Então, essa revolta se manifesta na população. E na literatura, né? Voltando, para a gente não fugir da aula de português e passar para ser uma aula de ciência política ou até mesmo história, né? E isso se manifesta na literatura, né? Isso é perceptível na literatura, essa questão da revolta da população pela violência provocada à população local. Como eu falei, violência física, você vê lá a questão dos canhões, do chicote, a exploração do trabalho, a exploração dos recursos naturais, a escravidão, né, a comercialização das pessoas. Então, essa revolta vai durar muito tempo, se é que um dia vai acabar, né? Mas é bem bacana. Vou ver aqui uma intervenção da aluna. Realmente, eu acho que nenhum brasileiro deveria ter racismo, porque somos uma mistura de raças, e por esse motivo não há necessidade de racismo. Perfeito a intervenção da aluna Giana. E é isso, a questão de raça, a questão de divisões, a humanidade é única, todos são iguais, né? Tirou a pele, todo mundo, o sangue é vermelho. Não tem ninguém com sangue azul, como se dizia antigamente, né? Que a nobreza teria sangue azul. Mitos criados para minimizar outras raças, né? Então, a partir do momento que você menospreza uma pessoa pelo que ela é, pela raça, entre aspas, que ela pertence, então você que está saindo da curva da normalidade, porque todos nós somos seres humanos, né? Todos somos humanos, como assim a Declaração dos Direitos Humanos estabelece, né? Todos são iguais, todos devem ser tratados iguais, desde o seu nascimento até sua morte. Então, qualquer tipo de racismo é tudo alienação de pessoas que precisam de orientação, né? Aí aqui eu trago, voltando ao slide, né, para não me alongar muito, para a apresentação aqui do YouTube, vou atrás do slide.
vocês estão visualizando o slide, teve um probleminha aqui, fui sair da reunião. Sim. Show. Vamos lá finalizar. Eu trouxe alguns autores, né, só para ilustração, né, alguns escritores. Paulina Chiziane, né, Moçambique, né, Ojaki, Angola, Odete Semedo, Guiné-Bissau, Germano Almeida, Cabo Verde, Conceição Lima, São Tomé e Príncipe. São escritores africanos, né, de língua portuguesa, que são realmente reconhecidos aí na literatura. Aí eu trago aqui essa informação, fazendo um paralelo, né, a questão da necessidade de criar, de se estabelecer um acordo ortográfico, né, internacional. Né? Quando a gente fala em acordo, muito pouco se fala que isso foi um acordo entre países, né? Que acordo ortográfico é esse? Foi um acordo entre países de língua portuguesa, né? O Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste firmaram um acordo, né? Chama um acordo internacional para criar uma língua, um padrão mínimo da língua portuguesa. Até mesmo para facilitar esse intercâmbio, né? Por exemplo, você vai para um país de língua portuguesa e teria menos problemas na comunicação, na escrita, se houvesse uma padronização. Então, o acordo de língua portuguesa, ele vem para isso, né? Trazer essa tentativa de se padronizar. Né? Vamos ver aqui a questão da acentuação. Porque aqui em Cabo Verde essa palavra não é acentuada e no Brasil é acentuada. Vamos rever essas regras, vamos estabelecer um padrão. Então, é isso. Quando se fala a palavra é acentuada, não é porque ela é acentuada, porque ela é acentuada porque é estabelecido que aquela regra de acentuação. Então, foi estabelecido regras de acentuações que deveriam ser obedecidas por esses países. A questão aqui, vocês estão visualizando aqui o slide do alfabeto? Sim ou não? Alguém pode falar? Sim. Sim, show, valeu, obrigado. Aqui é a questão do alfabeto, né? O acordo ortográfico estabeleceu a implantação de 3 outras letras que não tinha no alfabeto brasileiro. Né? E isso foi acordado entre os países. Então, a partir do acordo, passou-se a ter 26 letras, não mais 23 letras. Né? Isso foi um estabelecimento para a questão de um padrão. Houve, assim, mas palavras que eram escritas com Q, né? O meu nome, Riquelson, passa a ser com K. Houve mudança de palavras? Não. Só absorveu essas 3 letras no alfabeto para ser utilizadas quando possível. Né? A questão, o uso da acentuação que eu falei, né? As principais modificações que ocorreram foi com relação à acentuação. Né? Você vê aqui o uso da trema, continua apenas em palavras estrangeiras, né, como mila. Mila sempre é a mais utilizada, né? E antigamente o que quando tinha perdão, aquela sonoridade de queen, tendia-se a utilizar o trema para enfatizar o som do U, né? Frequência. Mas com o acordo ortográfico, isso some e só permanece realmente nas palavras estrangeiras que tem como o Miller, que é um nome comum na Alemanha, né? O acento diferencial das palavras homógrafas perde um acento, né? Para e para. O para verbo, né? E para preposição. Existia esse verbo para enfatizar que seria o verbo, só para destacar, né? Para. E o para. E agora não. O que vai dizer se é o verbo ou se é uma preposição é onde ele está inserido na frase, na oração, né? Então, pelo contexto, você facilmente identifica a utilização a desnecessidade desse acento diferenciador. Né? Acento diferencial que ele distingue tempo verbal e singular e plural de verbos. Permanece. É a questão do tem, né? Como era no singular tem,
e no plural tem, e como é, nada mudou, né? Convém no singular, convém com o circunflexo no plural, né? Para destacar que quando você diz ele tem, sem o acento, eles têm com acento, permanece essa regra. Então, isso foi estabelecido também. Acento circunflexo. Desaparece nas palavras terminadas em em terceira pessoa do plural do presente do identificativo, ou do subjuntivo, do crer, ver, dar. É crer, delever, né? Eu sempre gosto de decorar crer, delever. Crer, ver e dar, etc. E em palavras com o, enjoo, e agora enjoo. Não tem mais. Leem, some. Quando há essa dupla vogal, né? Existia esse sinal circunflexo e hoje não existe mais. Paroxítonos com ditongo aberto, ei, oi, perde um acento, né? Androide. Alcateia, sem um acento. A jiboia, né? É um dos exemplos mais utilizados, a questão da jiboia. Também não tem mais o acento. Isso tudo é do acordo ortográfico, né? Tudo estabelecido. Todas as mudanças advindas do acordo ortográfico que foi firmado entre os países que falam a língua portuguesa para estabelecimento de um padrão de língua, né? Um padrão mínimo a ser utilizado nos países onde a língua portuguesa é oficial, né? Oxítonos com ditongos abertos. Eu, ei, oi, continuam acentuadas. Chapéu, papéis, herói. Ei, eu, oi. Bem fácil de se aprender. Paroxítonos com i e u tônicos depois de ditongo. Perderam acento. Feiura. Se não fosse esse ditongo, seria acentuado pela regra do hiato, né? Saúde, que recebe o acento. Mas com a regra com o novo acordo, se vem após o ditongo, né? Ele perde o acento. Então, é feiura, bocaiúva. Essa palavra bocaiúva é a que mais é cobrada em concursos, seleções. Sempre ela está lá, né? Ela vem com acento e todos caem na questão da saúde, do hiato, né? Não, é um U, é uma semivogal sozinha, é o hiato. Então, segue a regra de saúde. Então, as pessoas tendem a errar essa questão na prova, né? Oxítonos terminadas em IU, seguidas ou não de S, continuam acentuadas. Aqui a questão do hiato, né? Do hiato, mas no final da palavra, né? E continua com acento. Tuiuiu, Piauí, aqui há o hiato, né? No final, Piauí, mas há aqui o ditongo, mesmo após o ditongo, a acentuação, porque é no final da palavra. Show de bola. Já foi, né? Professor, Foi. mas por que eles decidiram mudar isso quando já estava tudo certo já? Pronto, é a questão do estabelecimento de um padrão. Por exemplo, há uma reunião, vamos supor, né? 5 países. Aí os países, 4 países utilizam essa regra, né? Da acentuação, após o ditongo não acentua. E só um país utilizaria o acento. Qual é o que vence, né? O país que perde a sua proposição. Entendi. Entendeu? Não há um padrão, por exemplo, se tem 3 pessoas e as 3 têm posicionamentos diferentes, mas 2 convergem, não, para mim a população é melhor assim. Então, uma tem que ceder e assim segue os acordos, né, internacionais. Acordos internacionais é essa troca de interesses, né? Um só país, por exemplo, o Brasil não podia chegar lá e dizer, não, o Brasil é assim, e todos têm que seguir. Não, tem que ceder em algum ponto para ganhar em outro. Por exemplo, existem regras aqui que só existiam no Brasil e esses outros países tiveram que absorver, entendeu? Show de bola. Boa pergunta, viu? Palavras que têm o prefixo terminado. Aqui é a questão de utilização do hífen, né? Muito, muito delicada essa questão do hífen, né? Eu vou passar aqui para vocês. Eu estou passando essas regras de acentuação, de acordo ortográfico, né, para vocês,
Mas saibam que é só uma pincelada, né? Vocês têm que se aprofundar nisso, têm que estudar a situação, têm que estudar as regras. A questão do hífen tem que ser estudado mais detalhadamente. Aqui é só como se eu posso falar assim, uma explanação do que o acordo ortográfico trouxe, né? Então, a gente pode sentar e estudar minuciosamente cada regra dessa. Mas, professor, você em uma aula só falou da África, falou dos acordos internacionais, falou da revolta dos países africanos, falou de Portugal, falou de literatura brasileira, falou de literatura africana, não é muita coisa. É mais um resumão, né, de tudo isso, mas só para introduzir esse tema na mente de vocês, mas para vocês seguirem aos estudos, né? Aqui vou passar aqui bem rápido, para não se alongar, né? Nossa aula já está se alongando, já estamos chegando ao final. Palavras que têm um prefixo terminado em vogal diferente da vogal que inicia o segundo termo, né? Palavras com dupla palavra, dois termos, né? If não é empregado. Coedição, extra, escola, aqui, ó, extra, aqui tá bem mais claro, né, do que coedição, extra e escola, vogais diferentes, não há mais o hífen, né, infra, estrutura, o A e o E, semi, aberto, não há, esse erro é muito cometido, né, o semi-aberto tende a colocar o hífen, semi-analfabeto, aí palavras que no segundo termo é iniciada com a letra H, o hífen é empregado. Super-homem. Anti-higiênico. Há necessidade de se colocar o hífen quando o segundo termo vem com H. Palavra cujo prefixo termina com a vogal e o segundo termo começa com R. O hífen não é empregado e as letras são duplicadas, na questão do RR e o SS, né? Neorrealismo. Neorrealismo. O R aqui, você pode perceber que há uma tendência do acordo em eliminar o hífen, né? Em usar o hífen realmente só quando não possível, né? Então, se há a possibilidade de eu duplicar a letra, há necessidade de eu duplicar a letra, há a possibilidade de eu juntar as palavras, os dois termos, e não há mudança de sentido, então tira o hífen, entendeu? A ideia aqui seria simplificar. Quanto menos palavras com hífen, melhor. Então, nessas duas regras mostra isso, né? A questão da necessidade, só tira o hífen e coloca outro R, tira o hífen e coloca outro S, e o sentido permanece o mesmo. Palavra cujo prefixo termina em vogal e a segunda letra do segundo termo começa com a consoante diferente, né? O hífen não é empregado. Pseudo-professor. Semi-círculo, semi-Deus, semi-novo, semi-embriagado, micro-ondas. Você vê a questão também, a questão da tentativa de eliminar, né, o hífen. Você vê até agora só o hífen quando o segundo termo começa com H, até agora, né? Palavra cujo prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo termo. O hífen é empregado. Aqui é para a questão de evitar essa conjunção de duas vogais, né? Olha como era, micro-ônibus, olha como era estranho, né? Micro-ônibus, né? Agora tem que separar, micro-ônibus, micro-ondas, antifônico. Até agora, duas regras, mesma vogal terminando e começando o segundo termo, e a questão do H, né? Palavras cujo prefixo termina com a mesma consoante que começa o segundo, o hífen é empregado, a mesma coisa, né? Interracial, super-romântico, hiper-requintado, né? Aqui, olha a diferença desse para aquele, né, do RS. Aqui há os dois R, e aqui há só um R ou só um S. E aqui tem os dois R, cada um com o seu sentido específico. E aqui não, há só uma extensão do primeiro S, né? Do segundo S ou segundo R. A palavra cujo prefixo é RE, e o segundo termina com a letra E, o hífen não empregado. Reeditar, aí há a duplicação do E, né? Reeducação, reeducação. Reeleição. Professor, é muito difícil. Realmente não é fácil você absorver tudo isso de uma vez, assim, o professor jogando, e você, agora eu sou o craque no hífen. Mas é um começo, né? Você guardar para você essa tabelinha que eu vou disponibilizar para todos.
e podem ir utilizando quando puder. Sempre há aquela, você está escrevendo uma redação, né? Sempre há aquela dúvida, será que tem hífen aqui? Não tem? Qual é a solução? Dicionário. Mas hoje a gente tem um celular à mão, né? Tem o dicionário online, você pode instalar um dicionário, um aplicativo de dicionário. É só consultar. Não tenha... Mas na hora eu estou fazendo a redação e não posso consultar dicionário, nada, é uma prova. Aí você tenta lembrar as regras em que cabe o hífen, né? São as menores, né? O hífen não é empregado se o segundo termo, palavras com o termo coabitar, coautor. Show de bola. Professor? Oi. José Miguel perguntou aqui. Tem uma tabela semelhante como essa daqui, daí, só aqui no livro? Não sei te dizer. Eu vou olhar aqui o livro didático de vocês e vou passar. Mas vai ficar disponível para vocês lá no Classroom. Vou compartilhar também no grupo de vocês, tá ok? Mas é fácil de encontrar também na internet. Aí aqui eu passo para a atividade de vocês, né? Uma atividade será responder ao questionário que vai ser disponível lá na plataforma Classroom, na sala de aula de vocês. Será através do Google Formulário, serão 5 questões, 3 questões trabalhando a questão da literatura, o que é literatura, um pouco sobre a questão dos países que falam a língua portuguesa e a questão também da literatura propriamente, a interpretação de texto, né, daquele texto que a gente teve acesso durante a aula, esses textos aí, e 2 questões sobre esse acordo ortográfico, né? Vai ser fácil de responder, porque vocês vão estar com o conteúdo para consultar. Dúvidas? Aí, no final, eu trago aqui uma frase de Nelson Mandela, né? Não. Vou fazer agora? Vai ficar disponível. Daqui a pouco eu vou publicar. Ninguém nasce odiado. Outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. É muito profundo esse texto, porque ele nos diz o seguinte, o preconceito é ensinado, né? O racismo é ensinado. Como assim, professor? Uma pessoa ensina racismo? Ensina, porque o ensinamento, ele não é aquele... o ensinamento não é somente aquele que é dado na escola, não é somente aquele que é a convivência, né? Se uma pessoa convive com outras pessoas racistas, se uma pessoa convive com pessoas intolerantes, ela tende a aprender esse tipo de comportamento. Então, Nelson Mandela nos traz isso, né? Nos traz que se uma pessoa aprende o ruim, ela também pode aprender o bom. Né? Show de bola. Essa foi a nossa aula, eu gostaria de agradecer a todos, a presença de todos. Eu vou interromper agora a nossa gravação.